Salve Abelardo, salve Abelarda. Para você que não me conhece, meu nome é Dario Guimarães e hoje eu vou pedir para você sentar numa cadeira porque o conteúdo vai ser top, moleque. O conteúdo vai ser maravilhoso. Eu vou falar tudo sobre treino de tiros, pausa, distância. Pausa tem que ser trotando, pausa tem que ser parado, como que faz, quando que faz. Enfim, hoje é tudo sobre treino de tiros. Já deixa seu joinha no vídeo porque isso é muito importante e vamos nessa, vamos a esta videoaula neste momento onde meu cabelo não para de crescer, minha barba também não e eu estou aqui trancado na casa, então vou produzir um conteúdo maravilhoso, moleque, esse é o melhor vídeo da minha vida. Só lembrando aqui, para quem não sabe, que eu tenho um trabalho de treinamento à distância, você pode fechar hoje e iniciar mais pra frente, não tem problema, aí a gente já vai alinhando os seus objetivos agora, né? Se você fechar agora e não iniciar agora. Então, se você quiser ter maiores informações, basta mandar uma mensagem nesse WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo, que eu já te explico certinho como funciona e eu tenho certeza que nós vamos fazer um bom trabalho juntos. Para quem não sabe, treino de tiros nada mais é do que você programar uma distância para correr ela mais forte num determinado ritmo, né? Por pace ou por tempo, com uma certa pausa. Por exemplo, vou fazer 10 tiros de 400 metros para 1 minuto e 30 cada tiro, com uma pausa de 1 minuto parado. Então você vai chegar para esse treino, vai aquecer e a sua meta é correr 10 vezes 400 metros em 1 minuto e 30, onde você vai correr uma vez, correr essa uma vez, vai descansar durante 1 minuto parado para correr mais uma vez. Vai repetir isso 10 vezes. Toda vez, é claro, você vai ter que pegar o tempo para você saber se fez o treino da maneira certa e na intensidade certa, e resumidamente isso é um treino de tiros. Basicamente o treino de tiros serve para melhorar a sua velocidade. Como você faz vários tiros, você também melhora a sua resistência. Então velocidade com resistência, você trabalha resistência de velocidade. Você faz com que o seu corpo acostume a correr mais forte, mais rápido por mais tempo, entendeu? Resistência de velocidade, você vai conseguir correr por muito mais tempo, mais rápido, e é isso que vai fazer você melhorar o seu tempo, fazer o seu RP e por aí vai. Aí muita gente se pergunta, né, qual deve ser a distância do tiro que ela vai fazer. E essa resposta é uma resposta bem simples, tá? Eu vou falar de uma forma mais tranquila aqui. Para provas mais curtas, que seriam provas entre 5 a 10 quilômetros, vamos colocar assim, até provas de 15 quilômetros dá para enquadrar aqui, seria legal você fazer tiros médios e curtos, tá? Que seriam tiros entre 200 metros a 1000 metros, tá? Já estaria de bom tamanho. Então você faria tiros de 200, de 300, 400, 500, 800, 1000 e seria mais ou menos isso. Tiros curtos, né, entre aspas, porque um tiro de 1000 metros não é tão curto, e tiros médios, que seriam esses tiros aí de 400, 600, 800, tá? Então, para provas mais curtas, seria legal, resumidamente falando, para atletas amadores, é claro, os tiros mais curtos e médios. Nas provas mais longas, que seriam as provas de 21, 42 e até as ultramaratonas, você vai fazer tiros mais longos, mas não é porque você vai fazer tiros mais longos que você não vai fazer os tiros curtos, tá? Só tô querendo dizer que as provas mais longas, como você vai ficar correndo durante uma duração maior, é legal que além desses tiros que eu falei para as provas curtas, você faça eles também para as provas longas, mas encaixe aí também, adicione os tiros mais longos, que seriam tiros de 1.500, tiros de 2.000 metros, tiros de 3.000 metros e, por incrível que pareça, até tiros de 5.000 metros. Sim, isso daí existe, meu garoto. Ah, mas como que seria? O tiro curto é muito intenso e o tiro longo, como que eu vou aguentar fazer um tiro de 2 km, de 3 km, de 5 km? Eu vou desmaiar nesse treino. É aí que nós iniciamos de fato a nossa videoaula. O treinamento de tiros, vocês têm que entender que você tem que correr esse tiro num ritmo próximo ao ritmo que você vai fazer na prova, tá? Você não pode, não precisa, na verdade, você pode se você quiser, fazer um tiro no seu limite, isso daí não existe. É igual eu falei, são vários tiros, você está trabalhando o fator resistência. Se você chega para fazer um treino de tiros, faz o primeiro tiro para morte, quase morre nesse tiro, você não vai ter perna para fazer os outros tiros. E o treinamento de tiro, ele tem uma lógica. Você não pode fazer um tiro para 1,30, o outro para 2 minutos, o outro para 1,45, o outro para 1,25. Não, ele tem que ser ritmado para que o seu corpo decore justamente esse ritmo. Então, se o seu treinador colocou 10 tiros de 400 para 1,30, os tiros têm que dar entre 1,30 a 1,33 mais ou menos. Não pode ter tanta variação.
Então já anota aí no seu caderno que o treino de tiros, ele sempre é num ritmo próximo ao ritmo que você vai correr durante a prova. Para ficar mais bem explicado, vamos dar um exemplo aqui. Se você planeja correr a prova num ritmo de 5 minutos por quilômetro, os seus tiros vão dar aí um ritmo de 4,50, 4,55, tá? Não precisa fazer mais rápido do que isso. É claro, quanto menor o tiro, mais intenso ele se torna. Se você for fazer um tiro de 200 metros, por ser só 200 metros, esse tiro vai dar num ritmo, num pace, numa intensidade maior do que se você fosse fazer um tiro de 2 km, 3 km. É isso que eu falei para vocês. Existem os tiros longos? Existem, só que quanto mais longo o tiro, mais cadenciado e mais próximo do ritmo de prova ele é. Existem tiros longos que são exatamente no ritmo de prova, você só vai intervalar. Vou correr 5 vezes 2 km no ritmo da prova. Você vai estar fazendo com que o seu corpo decore esse ritmo, tá bom? Então só para vocês entenderem e não fazerem do treino de tiros um bicho papão, um negócio que você tem que vomitar e passar mal. Ai, Dario, você tá falando, mas não deu exemplo nenhum. Então vamos lá, vou dar um exemplo de treino de tiros legal. Um exemplo, tá? Não é uma via de regra. Para quem vai correr provas de 5 e 10 km. Então você vai chegar para a sua sessão de treinamento e vai fazer aí 4 km de tiro, vamos colocar assim, tá? Então você pode fazer 10 tiros de 400 metros, que daria 4 km de tiro, com uma pausa aí, vamos colocar entre 1 minuto a 1 minuto e meio, tá? E você que corre assim provas mais longas, poderia fazer um treino de 6 a 8 tiros de 1 km, com uma pausa entre 2 minutos e meio a 3 minutos, tá? Essas pausas podem ser parado ou trotando, que é o que eu vou explicar aqui no próximo tópico desta aula maravilhosa. Eu falei engraçado tópico, né? Então, Dari, você explicou, deu 2 exemplos de treinamentos aí, tá? Me fale sobre o volume, como que tem que ser o volume de tiros? Essa questão, Abelardos, é muito particular, tá? Se você pega um atleta iniciante e um atleta avançado, o atleta avançado consegue fazer um volume maior de tiros, tá? Então isso é uma pergunta que é complicada de eu responder. Vou dar um exemplo aqui. Corredores amadores de provas de 5 e 10 quilômetros, ele fazendo entre 4 quilômetros a 6 quilômetros de tiro, ele já consegue correr legal no dia da prova. Corredores aí amadores aí de provas longas, ele fazendo entre 8 a 10 km de tiro, ele também consegue correr legal a sua prova, tá? Isso é um exemplo. Atletas avançados fazem mais volume de tiro, tá? Não tem como eu cravar uma coisa aqui, só estou dando um exemplo para vocês entenderem. Lembrando que essa aula é só para dar um norte para vocês, e aí você tem que avaliar como que é a sua rotina e em que nível de corredor você está, né? Iniciante, intermediário ou um cara avançado aí que já corre há muito tempo. Lembrando vocês também que os treinos de tiros têm que ser feitos em percursos planos, tá? Ou o percurso plano ou a pista de atletismo, que também é um percurso plano, né? Já ia falando bobagem. Pista de atletismo é legal que ela já tem marcação, né? Uma volta 400 metros, 2 voltas 800 metros, 2 voltas e meia pela raia 1, que é aquela mais colada no campo, 1000 metros. Então é muito legal fazer esse treino na pista. Mas quem não tem pista na sua cidade pode estar pegando uma rua reta e um pouco mais deserta e fazendo esse treino aí nessa rua. Aí você marca com o relógio ou com o aplicativo a distância do tiro e papum pirulito dá para treinar normalmente. Mas quero que vocês entendam que tem que ser em percurso plano. Em relação à pausa, tem que ser uma pausa parado, tem que ser uma pausa ativa, a pausa tem que ser longa, a pausa tem que ser curta. Isso é uma coisa simples de explicar para vocês. Vai muito do período de treinamento que vocês estão, mas eu vou resumir aqui. As pausas, elas são mais longas quando o tiro é mais intenso e mais longo. Por quê? Por que eu estou falando isso? Você pode fazer um tiro de 200 metros muito intenso e um tiro de 1000 metros muito intenso. A pausa do tiro de 200 metros muito intenso, ela tem que ser uma pausa boa, mas ela não vai ser tão longa quanto a pausa de um tiro de 1 km intenso. Por quê? Porque no tiro de 1 km intenso, você ficou 1 km correndo rápido. E no tiro de 200, você ficou 200 metros correndo rápido. Então é claro, 200 metros correndo rápido, eu recupero, eu recupero a minha respiração muito mais rápido do que num tiro de 1000 metros rápido, tá? Então a pausa vocês têm que entender a distância do tiro e a intensidade desse tiro. Tiros mais rápidos, sempre as pausas vão ser maiores. E fique calma aí que eu já vou dar um exemplo sobre isso. Só que assim, Abelardos, como eu falei pra vocês, o tiro tem que ser numa intensidade próxima ao ritmo de prova, tá? Eu tô falando um tiro muito intenso, assim, um tiro que vai exigir muito de você.
Então não estou falando que você tem que vomitar no primeiro tiro, tá? Só quero que vocês entendam isso. Mais um exemplo aqui, para tiros de 1000 metros, a pausa habitual que a gente coloca, tá? Lembrando que esse é um vídeo para atletas amadores, seria uma pausa aí entre 2 minutos a 3 minutos, tá? Essa pausa normalmente é trotando, né? Porque tiro de 1000 metros eu particularmente acho legal você fazer a pausa trotando, você mantém o seu corpo ativo e é claro, esse trote é bem devagar. O tiro de 200 metros, normalmente ele tem uma pausa aí de 1 minuto, tá? 50 segundos, 1 minuto e 10, que seja. Como eu falei para vocês, a pausa depende muito também do seu nível de atleta. Tem atleta que faz um tiro de 1000 e em 2 minutos ele já recuperou totalmente. Tem atleta que faz um tiro de 1000 e precisa de 3 minutos. O que não pode é você recuperar totalmente, tá? Você não pode sair totalmente recuperado para o próximo tiro, que senão não tem muita lógica. Treino de tiro é aquele treino que você vai ficar sempre ofegante. Claro, no tiro o seu batimento cardíaco vai lá em cima e na pausa ele vai diminuindo, mas não pode chegar na estaca zero. Quando está próximo da estaca zero, você já saiu para outro tiro. É um treino desconfortável. Resumidamente, para o vídeo não ficar tão longo, tá? As pausas aí de tiros de 200, 400 e 600 metros são entre 1 minuto a 1 minuto e meio. Essa pausa pode ser parado se você não estiver tão condicionado, pode ser trotando também. Eu acho interessante pausa trotando. E a pausa dos tiros mais longos, aí tiros de 1000 seria entre 2 a 3 minutos. E tiros de 2000, 3000, 5000 são pausas aí um pouco mais longas, né? Pausas vamos colocar aqui entre 4 a 6 minutos, tá? Não passando muito disso. Lembrando que o tiro mais longo é um pouco mais cadenciado e menos intenso, porém você pode também fazer ele mais intenso. Depende muito do seu nível de condicionamento físico, né? Dos anos que você já faz tiro, do nível de atleta que você é. Entendeu aí, ô bigodinho? Pra gente finalizar esse vídeo aqui, o treinamento de tiros não precisa ser feito toda semana, mas é claro que você tem que ter sequência no treino. Então eu aconselho que você faça assim, pega um mês, né? O mês, vamos colocar que o mês tem 4 semanas. A maioria dos meses tem 4 semanas. Alguns tem 5, eu sei, mas vamos colocar como 4 nesse exemplo aqui, né, filho? Então o mês tem 4 semanas. Durante 3 semanas seguidas você faz o treinamento de tiros e durante uma semana você não faz o treinamento de tiros. Para quem corre 3 vezes na semana, você vai fazer o treino de tiros uma vez na semana. E quem corre entre 5 a 6 vezes por semana aí, você pode estar fazendo 2 vezes por semana o treinamento de tiros, tá? Lembrando que não é uma via de regra, é apenas um exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Bom, e é isso, Abelardos. Essa foi a videoaula sobre treinamento de tiros. Eu espero que tenha dado para dar um norte para vocês. Qualquer coisa, assiste o vídeo de novo e anota no papel aí os exemplos. Posso ser o seu treinador também e oferecer tudo isso para você, tá? Eu montar os seus treinos de tiros. Basta me mandar uma mensagem no WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo que eu já te explico certinho como funciona. E é isso. Não esquece de deixar o like, que isso é muito importante. Se inscreve no canal aqui embaixo no botãozinho vermelho se não for inscrito. E tamo junto sempre. Um abraço, obrigado pelo teu acesso e tamo junto.